repartir da parte do Senhor algo que Deus tem colocado sobre exatamente isso que até mesmo nas palavras proféticas que vieram nesta manhã, o Senhor veio trazendo. Em primeiro lugar, falando acerca de uma trombeta que está soando, o Senhor está chamando. E o Senhor está chamando principalmente sobre essa questão de quem está entronizado. De quem está entronizado. E logo em seguida houve uma palavra sobre a questão da reedificação. Em primeiro lugar, do altar. O altar da presença do Senhor, o altar da vida do Senhor. E, amados, o Senhor está nos falando, o Senhor está chamando a nossa atenção, a minha atenção, a nossa atenção. E porque Ele vive, eu posso crer no restaurar do altar na minha vida, no restaurar do altar na vida da minha família, da minha casa, no restaurar do altar sobre a minha cidade, a nossa cidade. Mas é porque Ele vive, que eu posso crer que 2019, nesse tempo, neste ano, em todos os aspectos, seja no meu viver, família, casa, trabalho, enfim, cidade, vai haver a restauração da presença do Senhor, uma presença viva, poderosa, tremenda, em nome de Jesus. E eu queria falar um pouquinho sobre essa restauração, ou esta edificação. Eu queria falar sobre a edificação inabalável. Inabalável não é Igreja Nova Aliança abalável, não é isso, é inabalável, que não se abala, tá? É inabalável, só para entender direitinho, porque alguns irmãos podem ficar na dúvida, né? Então, inabalável é aquilo que não se abala, tá certo? Mas olha só, você já deve ter ouvido documentários na televisão sobre a questão de terremotos. Nós temos lugares, regiões no planeta em que tem aquelas falhas, aquelas fendas, né? E acontecem muitos terremotos. O Japão ali é um lugar que acontece muito, a Indonésia, alguns lugares assim. E você deve ter ouvido eu já assisti documentários falando acerca de construções que foram desenvolvidas através de tecnologia, conhecimento, estudos, construções que foram desenvolvidas, que elas suportam até determinados graus desse terremoto. Elas não se abalam, elas não ruem, não caem. Que coisa interessante, nós aqui, nós nem imaginamos isso, porque no nosso país, nosso território, graças a Deus, né, o Senhor, nós não temos tido terremotos, situações assim, tem acontecido eventualmente um ou outro, mas não é uma característica do nosso território. Então, isso não nos aflige. Mas se vivêssemos num território onde terremotos fossem presentes, nós buscaríamos construir, fazer edificações que pudessem ter esses recursos para até mesmo suportar terremotos, não é verdade? Eu tenho certeza que você buscaria construir ou comprar ou alugar, ir morar em um lugar que tivesse essa prevenção. Que coisa tremenda, que coisa maravilhosa. E eu quero, então, falando sobre uma edificação inabalável, eu quero falar hoje, eu sei, tem muitos elementos, mas eu quero falar rapidamente sobre 3 elementos que fazem parte de uma edificação. E se esses elementos forem elementos intensamente, fortemente feitos, colocados, você vai ter uma edificação inabalável. Então, eu gostaria que você abrisse comigo no livro de 1 Coríntios, no capítulo 3. 1 Coríntios, capítulo 3, nós vamos ler ali do verso 10 ao verso 16. O apóstolo Paulo, ele fala sobre edificação. 1 Coríntios capítulo 3, a partir do versículo 10, nós vamos ler aqui.
Deixa eu só introduzir o seguinte: Paulo aqui, queridos, ele estava falando com a igreja, ele não estava falando com autoridades, com líderes, com sacerdotes, ele estava falando com a igreja, tá? Isso é para que a gente possa entender o texto. Então, ele disse assim: conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, no caso, o apóstolo Paulo, como sábio construtor, lancei o alicerce, e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói. Então, o que Paulo está dizendo aqui, como sábio construtor, ele pregou o evangelho, ele lançou de Jesus, de Cristo Jesus, bem, nós já vamos chegar ali, né, que vai falar que o fundamento é Jesus, né, mas ele lançou de Jesus a igreja. Agora, outro veio e construiu, outro trouxe uma edificação, mas Paulo chama a atenção: olha como cada um está edificando. E então ele está chamando a atenção da igreja. Ele não está chamando a atenção de um líder, uma liderança de igreja. Ele está chamando a atenção da igreja, das vidas, da pessoa. E aí, o versículo 11, ele diz: porque ninguém pode colocar outro alicerce, além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Aqui, esse texto, mais uma vez, reforça o pensamento, a ideia de que Paulo está falando com a igreja. Você imagina Paulo sair no meio de uma praça, no meio de incrédulos, e ele falar: ninguém põe outro alicerce que é Jesus Cristo? Ninguém ia entender, ou todos iam ser contra, porque aquele que não crê em Jesus não vai aceitar Jesus como alicerce. Então, ele estava falando com a igreja, ele está falando conosco, ele está falando com você. Então, ninguém pode colocar outro alicerce, além do que já está colocado, que é Cristo Jesus. O próximo versículo, 12. Se alguém constrói sobre esse alicerce, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia a trará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Mais uma vez aqui, eu quero chamar a atenção que Paulo está falando a cada um. O que cada um está edificando: ouro, prata, feno, madeira, palha, o que está, porque o dia vai trazer a luz, né? O próximo versículo diz: se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Amado, tem alguma dúvida de que Deus está falando à igreja, a cada um de nós? Tem alguma dúvida nesse texto de que o apóstolo Paulo estava dirigindo uma palavra à igreja, às vidas? Você tem dúvida? Se você também tivesse, você não ia se manifestar agora, né? Mas eu vou dizer uma coisa para você: dá uma lidinha novamente, que você vai ver, que você vai ver, que a própria conjuntura ortográfica do texto, ela deixa muito claro, a quem o apóstolo Paulo estava falando, a quem Deus estava dirigindo. Deus está dirigindo essa palavra a nós. Ele está tocando a trombeta. Agora, olha que coisa interessante. Numa edificação como esse prédio, você pode olhar, você vai ver, né, paredes e colunas e uma série de coisas assim. E tudo que está construído aqui é composto de elementos, não é verdade? Então, se você pegar essa coluna e detonar com ela, você vai encontrar pedra, ferro, areia, concreto, enfim, né? Se você
quebrar as paredes, você vai encontrar areia, você vai encontrar tijolos, pedras. Agora, você já percebeu que num depósito de material de construção tem tudo isso? Mas é uma casa? É um salão? É um templo? Não é. É só um ajuntamento de material. Não é verdade? Agora, você já parou para pensar que 1 Pedro capítulo 2, o verso 5, se não me falha a memória, a palavra de Deus diz assim: vós sois pedras vivas. Olha como a palavra nos chama, pedras vivas. Se é uma pedra só, está num depósito de material de construção, não é um edifício. Mas esse texto de Pedro continua dizendo: sois edificados. Aonde um material de construção é edificado? Ele é edificado quando ele entra numa construção de uma casa, de um prédio, de um templo, enfim, de alguma coisa. Você consegue entender, queridos, como é maligna a informação de que eu tenho Cristo, eu vou andar sozinho porque Cristo fala comigo? Você consegue entender como a palavra do Senhor, eu estou citando poucos textos, queridos, tem bastante textos anotados ali na minha mensagem, depois eu posso te passar, tá? Falando que nós devemos congregar. Tem um texto lindo que eu estou lembrando aqui, acho que eu até anotei, não sei se eu escrevi ele aqui, mas é Salmo, isso, é o Salmo 92. O Salmo 92 diz que o justo florescerá como a palmeira e crescerá como o cedro do Líbano. Amém. Que imagem tremenda! O justo viverá pela fé, o justo fala de nós, dos servos, dos filhos do Senhor. E esse texto está dizendo que o justo, ele florescerá como a palmeira e crescerá como o cedro do Líbano. Porém, esse é um versículo só. O versículo seguinte diz assim: plantados na casa do Senhor, florescerão nos atrios do nosso Deus, e na velhice darão frutos. Opa! Então não é andando sozinho, é plantado na casa do Senhor, é estando em comunhão. Olha, Efésios 2, Efésios 5, falam acerca do Senhor constituiu um só corpo, que é ajustado e ordenado pela justa cooperação de juntas. E isso está falando do corpo de Cristo. Hebreus fala para não deixarmos de nos congregar, como é costume de alguns. Antes admoestai, antes que chegue o dia do julgamento. Ou seja, a palavra de Deus, em muitos textos, chamando a atenção sobre estarmos congregados. Nós só somos edificados se estamos pertencemos, identificados a uma casa, a uma igreja, a uma congregação. Ali somos edificados. Amém. Não é à toa que o Salmo 68, a palavra de Deus diz, versículo, eu posso errar, mas acho que é versículo 6, que diz que Deus coloca o solitário em família. Ora, se o solitário vivesse bem com Jesus, com o Senhor, para que ele vai colocar em família? Deixa viver solitário. É ou não é verdade? Querido, sabe, a gente precisa começar a estudar, a ler a palavra de Deus, sobre alguns pontos, princípios e critérios para o inabalável. Para o inabalável. Poxa, a gente, muitas vezes no nosso viver, do dia a dia, a gente é abalado e a gente não sabe por quê. Mas é que nós não estamos assentando os nossos passos no inabalável. No inabalável. Então, vimos os elementos, né? Deixa eu voltar aqui, porque eu já perdi até o... olha só, eu quero falar sobre três elementos. Eu sei que nós temos irmãos engenheiros aí, os irmãos me perdoem se eu falar qualquer coisa
meio fora. Mas eu quero falar sobre 3 elementos. O primeiro elemento que esse texto que nós lemos fala é do fundamento. Fundamento. Eu fui pegar os dicionários e livros e tudo mais. Fundamento é o alicerce ou a base. Uma outra definição sobre fundamento é que é a base de sustentação para a edificação. Nele, no fundamento, se apoia toda a edificação que for construída. Olha só que coisa interessante. O fundamento é algo que tem que ser de uma resistência para que possa suportar toda a construção. A construção desse edifício, ela está baseada, colocada sobre os seus fundamentos. Eu lembro, queridos, na minha infância, nós moramos em algumas casas. E nós morávamos numa casa, numa rua, numa avenida que tinha muito movimento. Morávamos lá em Londrina, né? Meu pai comprou uma casa numa rua que tinha muito movimento. Eu não estou brincando, era uma rua que passava um movimento intenso, carros, caminhões, ônibus e tudo. Mas a gente, dentro de casa, a gente tinha um sistema automático de massagem. Se você deitasse no chão, a cada carro, caminhão que passasse ali, você tinha uma massagenzinha. Era uma coisa linda, maravilhosa. E aí o que acontecia é que a nossa casa vivia aparecendo rachadura. E meu pai sempre tinha que construir, reformar, né, lá, fazer as reformas necessárias para que a coisa ficasse intacta. E aí aconteceu uma coisa. Meu pai comprou um outro terreno nessa mesma avenida. Comprou um terreno, vendeu a casa lá e foi construir uma casa. E eu não me esqueço disso, porque isso me chamou muita atenção, e eu peguei para mim, né, guardei. Ele foi fazer os alicerces, ele conversou com o engenheiro, eu estava junto, acho que ele me levou junto, eu não sei, mas eu peguei a conversa. Então o engenheiro falou, olha, precisa de um alicerce de X, mas como essa rua é uma rua de muito movimento, nós vamos fazer um alicerce Y, para que o senhor não tenha o tremor dentro de casa e nem comece a aparecer rachadura para todo lado. E meu pai falou, mas quanto é que isso vai ficar? Não, vai ficar um X a mais. E meu pai falou, não tem problema, é melhor assim. E os fundamentos da nossa casa foram fundamentos profundos e com um material reforçado. E aí nós vivíamos dentro de casa, acabou a massagem, não tinha mais, né? A gente reclamava, pai, não tem mais massagem, né? Porque não tremia, não apareciam as rachaduras, não tinha que estar se investindo toda hora, consertando toda hora. Por quê? Porque a estrutura, o fundamento, foi feito um fundamento firme, um fundamento consistente, de maneira a sustentar a todo o edifício e a todo o intempérie que pudesse acontecer com o terreno. Sabe, querido, o fundamento, a edificação da nossa vida, a edificação da sua vida, a edificação das nossas vidas, ou seja, o crescimento, a questão de propósito nas nossas vidas, o desenvolvimento das nossas vidas, ele pode ser apoiado em outros fundamentos. Fundamentos como tradições familiares, fundamentos como conceitos e valores. Sabe uma coisa interessante, que às vezes a gente tem e nem percebe? A gente fica tentando passar camelo pelo buraco da agulha e fica engolindo mosquito. Isso é um jogo de valores que nós temos, por causa do fundamento que nós alicerçamos o nosso viver. Nós ficamos escandalizados e horrorizados com alguém fazendo algo, mas ao mesmo tempo nós estamos praticando alguma coisa tão escandalosa como aquela. Mas
a nós não está tudo bem. Dá para entender, querido? E sabe que com o reino de Deus a gente faz isso? Às vezes, a gente não perde um momento, um compromisso, um evento, uma atividade, uma situação, mas o estar na presença de Deus, o estar na comunhão do corpo de Cristo, o estar recebendo da palavra, nós abrimos mão. Eu me lembro, nunca me esqueço disso, de uma irmã no começo, quando nós começamos a igreja aqui, e era uma irmã que tinha, bastante situações, e nós estávamos tratando com ela, e nós, então, sempre batemos nesse princípio: esteja em comunhão com o corpo, ou nas reuniões, na oração, nos cultos, louvando ao Senhor, e tal. E quanto mais nós ensinávamos, mais aquela mulher faltava. E um domingo, eu me lembro que fiquei, ela não foi às reuniões, não foi ao culto. Na segunda-feira, cedinho, ligou, para desabar as situações. Tinha sido abalada. E aí eu falei: minha irmã, por que você não foi no culto ontem? Teve um repartir da palavra de Deus, um mover de Deus. Ah, pastor, sabe o que deu? Eu tenho meu celular, e eu perdi o meu celular. Eu precisava comprar um celular, porque segunda-feira eu trabalho. Então eu precisava, e só deu aquela hora do culto. Dá para entender, queridos? São valores. Para nós, a presença de Deus não é tão importante assim. O estar na comunhão do corpo não é algo tão... Dá para trocar, puxa, olha, tem essa situação. Você consegue entender? Eu não sei se eu estou conseguindo explicar. Sabe, de ser prioridade no meu viver, o estar na comunhão do corpo. Vai ter uma reunião de célula, vai ter uma reunião de oração, vai ter um culto, e vai ter uma outra atividade. Tudo bem, pode ser importante, mas essa atividade ela pode ser administrada em outro momento. Então eu não vou perder a minha prioridade por causa daquilo, porque o fundamento da minha vida é Cristo Jesus. Então eu vou estar ali. Eu quero estar inabalável. Entende? Fundamento. Sabe um outro tipo de fundamento? O trabalho, bens, garantias financeiras, são fundamentos. Mas o que o texto que nós lemos, o versículo 11 diz? Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. E quando nós colocamos, nós estamos prevaricando, indo contra, abandonando a presença do Senhor. Nós estamos nos colocando num ambiente sujeito a abalos, sujeito às tempestades. O fundamento, queridos, é o que diz o quanto abalável será a sua vida e o seu viver. É por isso que Mateus capítulo 7, Jesus ele fala sobre o homem prudente e o homem insensato. O prudente construiu a sua casa sobre a rocha, o insensato sobre a areia. Olha o fundamento, completamente abalado, completamente abalado. O segundo elemento que eu quero falar, queridos, é a coluna. A coluna. As definições encontradas em dicionários, Coluna, elemento de sustentação para as partes de um edifício e que suporta pressão. Sustentáculo, esteio. Elemento de sustentação vertical na edificação feita para suportar pesos elevados da construção. Você sabe por que nós estamos aqui? Você sabe que aqui não é o térreo, Tem ainda um subsolo aqui. Nós estamos aqui, dançamos, hoje cantamos, Porque Ele vive. Porque
há colunas, por isso que você vê essa porção de colunas, várias colunas que estão sustentando o peso de toda a edificação, inclusive da sua presença. O engenheiro tem que calcular isso quando vai construir. E então as colunas, elas fazem parte da sustentação vertical. Ela tem que ser firme, por isso, né, uma dica aqui, você nunca fure uma coluna. Na sua casa você vai querer pendurar um quadro, pega a furadeira, na coluna, né? Porque coluna é um lugar de sustentação. Você viu essa semana, até viu um noticiário aí, acho que foi lá no Ceará, os bandidos tentaram derrubar um viaduto. O que é que eles explodiram? Uma coluna. Você quer botar abaixo uma edificação? Destrói uma coluna. Porque ela é a sustentação de tudo aquilo que vai ser edificado, de todo o peso. Aí você vai entender uma coisa interessante, que daqui a pouco nós vamos falar, que é o outro elemento. Mas agora eu quero falar sobre a coluna. Olha só que coisa linda. As colunas na edificação da sua vida, da minha vida, das nossas vidas, elas anunciam o resultado, a extensão e a durabilidade do que foi edificado. A coluna. Você quer ver uma coluna na vida de um homem e de uma mulher? Integridade. Você vê o que está acontecendo no nosso país? O que está acontecendo no nosso país? Corrupção, crise de integridade. Acabou. Muitos aproveitaram, muitos fizeram, acabou. Você já viu o que está acontecendo no meio das igrejas, e até mesmo entrando de uma certa forma para toda a sociedade? Que até furar um sinal está sendo crise de integridade? Até a coisa mínima está sendo observada. Porque a integridade, ela é uma coluna que vai dizer a durabilidade daquilo que foi edificado, construído e levantado sobre ela, que está, todo o peso que está colocado sobre ela. A integridade. Por isso, meu querido, nós precisamos ter uma perspectiva um pouquinho diferente quando nós estamos passando por uma prova da nossa integridade. Quando nós estamos passando uma prova da nossa integridade, não é resistência do inferno, e vamos quebrar, vamos chutar, e vamos sair de lado. Não é isso. Mas, quando nós estamos passando por um teste, uma prova da nossa integridade, é o Senhor nos depurando, nos limpando. Porque tem colunas na nossa vida que precisam ser depuradas, limpas, porque elas estão ainda com uma certa carga de elementos que podem trazer uma instabilidade, e pode fazer a construção ser abalável. Uma outra coluna na nossa vida, para a nossa vida, é a honra. Você já observou como na sociedade o que se menos tem é honra? O que se mais tem é aparência, é foto. Mas o que se menos tem é honra. Porque quando você está nas luzes, aí você, poxa, que trabalho, que isso, que aquilo, essa pessoa valorosa. Você já viu uma coisa? Que no enterro, todo mundo é bom? Eu não sei se você já foi, eu já tive algumas oportunidades de ir no enterro de bandido, de marginal que matou tal. Está lá, mãe chorando, mas era tão bom, era santo, fez tanto. Não é? Você já viu aquele negócio, a pessoa morre, todo mundo leva flor. Essa é a honra que se tem hoje na nossa sociedade. Mas não é essa a honra que o Senhor está falando como coluna na nossa vida, no corpo de Cristo. A honra que o Senhor fala é sobre tratarmos uns aos outros com honra. É amarmos uns aos outros. Não sei se você já estudou os mandamentos recíprocos, os 4 evangelhos, tem mandamentos recíprocos, barbaridade. Não só as cartas de Paulo também, né? Trazem muitos mandamentos recíprocos.
mas amar, perdoar, suportar, muitos. Isso é honra. E tem, acho que é 1 Pedro, eu anotei, se eu não me engano, é 1 Pedro que fala sobre tratar a todos, deixa eu ver aqui só, com honra, eu sei que eu anotei, 1 Pedro 2,17, tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus e honrai o Rei. Uau! Tratai a todos com honra. A honra não é algo aparente, a honra é algo vivo. E olha só, o texto que nós lemos falando acerca das colunas, o verso 12 e 13, né? Contudo, o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Isso é coluna. Isso é coluna. Você já imaginou se esse prédio fosse, as colunas fossem de feno? Aonde esse prédio estaria? Se fosse de madeira, quem sabe ele ainda poderia estar de pé, mas eu acredito que teria muito problema. Conforme o material que nós usamos para a coluna, o dia a dia, sabe o que quer dizer o dia demonstrará? Quer dizer aquilo que Cristo Jesus, ele falou, João capítulo 16, o verso 33, eu digo-vos isso para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. O que é que Jesus estava falando? Olha aqui, qual é a coluna que você está pondo na sua vida? Qual é o fundamento que você tem na sua vida? Por quê? Porque no mundo vai ter aflição. O dia vai demonstrar o que a sua vida foi colocada. Eu nunca me esqueço de uma declaração de uma das irmãs, quando nós morávamos em Londrina, ela citava muito isso. Nada melhor do que um dia depois do outro com um feriadinho no meio. Deixa, fica tranquilo. O sujeito está todo aqui cantando, está grande, está poderoso, está isso. Deixa um dia depois do outro com um feriadinho no meio, daqui a pouco aparece. Sabe o que é isso, queridos? O dia a dia vai demonstrar o que foi edificado, no que foi levantado. Agora, esse texto, o versículo 13, ele diz também que o próprio fogo o provará. O próprio fogo o provará. Sabe o que isso aqui me faz refletir? Me faz refletir muito no texto de Hebreus, capítulo 12, se não me falha a memória, onde a palavra de Deus diz que o nosso Deus é fogo consumidor. Fogo consumidor. Então vamos pegar o fogo. Sabe o que é? Que o texto diz que o fogo provará. Quem é que prova? Quem é que prova na palavra de Deus? Quem que prova? Você sabe quem que prova? Deus, o Senhor. O Senhor prova. E Satanás, o que ele faz? Ele tenta. E isso nós também precisamos ter conhecimento, revelação e entendimento. Porque tem vezes que estamos sendo provados e nós dizemos, tentação! E tem vezes que nós estamos sendo tentados e nós dizemos, provação! E tem uma diferença enorme. Porque Deus, Ele prova, a palavra de Deus diz. Deus, Ele prova. E a prova, ela não vem como nós, no nosso entendimento natural, prova para nós, é para ver se somos qualificados ou não. É para ver se somos aprovados ou não. Prova em Deus não tem isso. Prova em Deus não vai por aí. Prova em Deus, Ele quer só abençoar. Ele quer edificar. Ele quer fazer crescer e evoluir. Isso é prova em Deus. Tentação, que vem da parte do capiroto, a tentação é para vergonha, exposição
morte, destruição e roubo. É isso aí. É isso aí. Agora, olha só que coisa interessante. Prova que vem de Deus está fazendo uma forte referência, queridos, que as nossas vidas, elas se constituem em processos. Há processos de Deus em nossas vidas. Há processos. As nossas vidas, elas passam por processos. Olha só que coisa linda. É que eu não quero ministrar sobre isso, mas se você pegar ali o final de Deuteronômio e os primeiros capítulos de Josué, você vai ver processos na vida de Josué. Josué era um servo de Moisés. Servo. E passou um momento, processo de Deus, ele foi chamado por Deus para ele ser o líder do povo, para entrar na terra. Foram etapas, foram momentos, processos. Processos. Por isso, que quando nós estamos numa situação, e vem o fogo, ele vem para purificar, para abençoar, para crescer, para acrescentar. E não, é uma resistência, vai me derrubar, vai me matar. O fogo, ele não vem, Deus não vem dessa forma sobre as nossas vidas. Deus não tem esse objetivo sobre a sua vida. Deus, ele quer trazer salvação, depuração, edificação. Ele quer trazer aquela depuração de toda impureza. Então, mais uma vez eu quero reforçar, quando você passar por um teste de integridade, um teste de verdade, das verdades, saiba que você está num processo de Deus. Você está no meio do processo de Deus. Agora, sabe, queridos, presta bem atenção. Se precisar de um cotonete para limpar o ouvido, para ouvir, isso é bom. Isso me deu um tapa na cara, e daquele bem forte. Nos dias de hoje, nós encontramos muitas vezes, muitos momentos, muitas situações, às vezes até mesmo nós, se não nós, pessoas que têm muitos argumentos e pouco arrependimento. Muito argumento, pouco arrependimento, isso quer dizer que é uma resistência aos processos de Deus. Então, quando na sua vida, no seu viver, o que você está vivendo hoje, as situações que te confrontam, e aí começa a surgir muitos argumentos e pouco arrependimento, saiba que você está resistindo aos processos de Deus na sua vida. E Deus, ele é tremendamente misericordioso. Ele vai deixar você ali. Sabe, Deus, quando nós resistimos aos processos dele, é mais ou menos como se fosse um pneu furado. Todo mundo aqui já teve pneu furado. Então, quando você tem um pneu furado, mas você não quer trocar, o que você faz? Você para no posto, dá aquela enchida, anda até o próximo posto, enche, anda até o próximo posto, não é isso? Porque roda e para no mesmo lugar. Porque não tem permitido. Sabe, queridos, isso são fundamentos para o inabalável, que o Senhor nos traz. Fundamentos para o inabalável. Quando os confrontos da vida, das situações que nos cercam, eles batem. E se nós começamos a com muita argumentação, com muita justificação, pode estar certo que o melhor lugar para ir é para o chão, pôr a terra, o rosto em terra, e clamar: Senhor, fala comigo, Pai. Eu estou duro. O que eu não estou ouvindo? Eu não estou entendendo. Eu não estou entendendo. E, queridos, eu preciso terminar com a última, meu Jesus. A última parte, o último elemento da construção são as vigas. Você está vendo aqui, né? Não sei se eu sou tão entendido, mas isso aqui é uma viga, tá certo? Uma viga, né? Agora, as definições do dicionário aqui dizem o seguinte: as vigas são peças que podem ser de madeira, de ferro ou de concreto armado, usado para dar sustentação horizontal à construção,
transmitindo os esforços às colunas. Ou seja, são elementos de sustentação horizontal da edificação, fazendo a distribuição dos pesos, da pressão entre as colunas. Olha que coisa linda, que coisa interessante, né? Todo esse prédio que está edificado, né, tem aqui o mezanino e tem, né, mais um andar acima e tal. Todo esse peso, ele está sendo sustentado, lá de baixo já tem a coluna, e aqui já tem uma viga, aqui tem outra viga, passa bem aqui, outra viga. Essa viga, ela distribui o peso entre as colunas. A coluna é uma sustentação vertical para todo o peso daquilo que vai ser construído. Ah, gente, que coisa linda, que coisa tremenda, sabe? As vigas em uma edificação, elas trazem o quanto há e haverá de estabilidade, de harmonia e de permanência na construção. E se essa viga aqui desse prédio, se ela fosse feita de madeira, talvez, eu não sei se esse prédio ainda estaria em pé, se essas vigas fossem todas elas feitas de madeira, eu não sei, porque a madeira não é um material que vai resistir o peso, a pressão que está sobre este prédio. E o tempo também, a ação do tempo, também tem isso. Sabe, queridos, as vigas, elas estão falando desse repartir, desse distribuir. E aqui, amado, querido, a palavra de Deus diz no versículo 14 que nós lemos, desse texto de Coríntios: se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Esse prédio, essa construção, tantos outros prédios e outras construções na cidade, tem recebido referências, tem recebido elogios, tem recebido destaques, por causa da edificação, o firme fundamento, colunas que sustentam o peso e vigas que distribuem o peso sobre todas as colunas. Há uma sincronia em todos esses elementos, e por isso que o edifício pode permanecer, e por isso que o edifício se torna majestoso. Você viu o acidente das Torres Gêmeas? Foram abaladas as estruturas das colunas, as vigas, e ruiu tudo. Agora, sabe, querido, um exemplo na palavra de Deus, de viga, não vou ter tempo para falar sobre isso, mas são os mandamentos recíprocos. Depois você vai estudar, dá uma lidinha no Novo Testamento, mas você vai encontrar o amar uns aos outros, o perdoar uns aos outros, o suportar o seu irmão. O que é que você está fazendo quando você está vivendo os mandamentos recíprocos? Você está distribuindo o peso. Quando você está congregado, e você está não somente ligado porque está sentado do lado no culto, mas você vive a revelação do corpo de Cristo. Então você liga, telefona, você tem proximidade, você ora, você não quer ver o seu irmão cair, você quer ver o seu irmão ser fortalecido. Então você está se tornando um elo, um suporte, e aquela pressão que vem, porque sabe, como corpo de Cristo, como casa do Senhor em Florianópolis, nós que eu digo é você e eu, todos nós, sofremos resistências do inferno, sofremos resistências do mundo, e sofremos resistências da nossa própria alma. Mas, quando nós estamos no corpo,
alicerçados. Nós distribuímos o peso. Quando eu posso chegar para o meu irmão e falar: meu irmão, eu estou sendo tentado, ora comigo. Quando eu posso abrir meu coração com o meu líder, ou com um irmão em Cristo, e falar: irmão, eu tenho tido problema com os meus olhos. Meus olhos têm corrido livremente, eu tenho olhado para as cenas impuras. Meu irmão, eu tenho tido dificuldade de ser íntegro. Se eu recebo um troco a mais no supermercado, eu penso que é a resposta de Deus e embolso aquele troco a mais. Sabe, queridos, eu estou fazendo você rir, para a gente não chorar, porque a gente faz isso. A gente tem lutas e dificuldades, porque nós estamos caminhando sozinhos. Nós precisamos termos ligações, orar, chorar junto, depender do Senhor, crer no Senhor, alicerçar as nossas vidas no fundamento, e desenvolver colunas e vigas na nossa vida, da parte do Senhor. Dá para entender, querido? Dá para entender? E nessa manhã, eu teria algumas coisas mais para falar, mas eu entendo, penso que você está entendendo o que o Espírito, o que a trombeta do Senhor está nos chamando a atenção nessa manhã. E o que essa trombeta está chamando é profético, porque nós estamos diante de um novo ano. E é porque Ele vive é que eu posso crer que 2019 vai ser diferente. Então, eu quero te chamar a atenção, a gente tomar isso para nós agora como um compromisso diante do Senhor. Honra, nós falamos sobre honra como uma coluna, mas eu quero só passar rapidamente sobre a questão de honra. A palavra de Deus, ela traz, só anota, o Salmo 8, versículo 4, o Salmo 23, versículo 6, o Salmo 144, versículo 3, Isaías 57, 15, entre outros todos aí. A palavra de Deus traz de como nós, o homem, não é nada. E por que o Senhor se lembra de nós? Os salmos ali, 8, oi? Exatamente. O Salmo 8 diz: o que é um homem para que dele te lembre, Senhor? Deus se lembra de você. Deus se lembra de nós. O Salmo 144, eu achei tremendo. O que é o homem para que tu o estimes? Deus me estima, te estima. O que nós somos? Meu Deus do céu. Sabe o que diz Isaías? Isaías é um texto lindo. Diz assim, Deus falando: habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e com o abatido de espírito, para lhe vivificar o espírito e o coração. Que Deus é esse que nós servimos? O Deus que criou os céus e terra, todas as coisas. A Ele é toda a honra. A Ele, somente a Ele é toda a honra. Sabe, honra tem muita definição, eu não vou falar sobre isso, mas eu quero que você guarde uma hoje, que o Senhor está nos trazendo hoje. Honra é marca de distinção e homenagem. Honrar a Deus olha, o Senhor, Ele é distinto para mim. Honrar a Deus no meu viver é quando, sabe, o fundamento, as colunas e as vigas, elas são feitas em distinção ao Senhor. Uau! Honrar ao Senhor é homenagear. Por mais que nós quiséssemos fazer, nós ainda seríamos muito limitados. Mas
a todo tempo e fora de tempo, homenagear ao Senhor. Sabe, a palavra de Deus diz, Tessalonicenses, em todo tempo, sobre nós rendermos ações de graças ao Senhor. Sabe, nós honramos ao Senhor quando rendemos ações de graças. Sabe, quando a gente vem trazer as ofertas e os dízimos, e nós fazemos em uma atitude do nosso coração, em um entendimento e revelação da nossa vida. Eu estou fazendo ao Senhor, para o Senhor, com alegria, com gratidão, agradecendo, porque todo suprimento, a todo tempo, o Senhor tem dado. Gratidão. Nós estamos honrando ao Senhor. Honrando ao Senhor. Sabe, querido, o que eu queria fazer nessa manhã? Uma coisa, Jesus, Ele honra as pessoas. Depois você pode ler o Novo Testamento. Jesus honra as pessoas. Só vou citar um exemplo aqui. A mulher pecadora. Jesus vai à casa de Simão, leproso, em Betânia. Esse texto tem em Mateus, em Marcos, em Lucas. Depois você pode ver. E em cada livro é interessante, há um acréscimo de informações. Mas Jesus chega na casa desse Simão leproso, e uma mulher que é pecadora, ela chega aos pés de Jesus, e começa a chorar, e com as suas lágrimas, ela lava os pés de Jesus, e com os seus cabelos, ela enxuga os pés de Jesus. Aí, ela quebra um vaso de alabastro, algo muito caro, um perfume finíssimo, um nardo puro. Ela quebra, e ela começa a ungir os pés de Jesus, todo o Senhor. Uma pecadora. E aí, aquele fariseu, Simão leproso, ele se levanta, ele começa assim: mas o que é isso? Se Jesus fosse profeta, ele saberia quem está tocando a ele é uma pecadora. Aí Jesus, discernindo o pensamento daquele homem, ele imediatamente fala: deixa eu contar uma coisinha para você. Um homem, um empresário, tinha 2 devedores. Um devia tanto e o outro 2 tantos, um pouco mais. E como eles não tinham condição para pagar, aquele homem perdoou os 2. Quem vai amar aquele empresário? E aquele fariseu respondeu: o que devia mais. E Jesus falou: perfeitamente, mulher, perdoados são os teus pecados. Uau! E aí no versículo 13, se eu não me engano, de Mateus capítulo 26, que é onde conta esse texto, onde conta essa situação, no versículo 13, Jesus, ele diz o seguinte: aonde for pregado o evangelho, será anunciado a obra desta mulher, para a sua memória. Opa! Que é isso? Isso é Jesus honrando uma mulher. Você já parou para pensar que hoje, 2019, essa mulher ainda é lembrada e é citada? Por ter uma atitude de quebrantamento aos pés de Jesus, de reconhecimento do seu governo. Ela com seus cabelos, a cabeça fala sobre governo, com seus cabelos, ela enxugou os pés de Jesus. Ela estava dizendo assim: olha, não sou eu mais que governo, mas tu és o Senhor, tu és o meu fundamento, e o quebrantamento é a minha coluna. Jesus honrava as pessoas. Jesus honrava as pessoas. E eu já citei aqui o texto de Pedro sobre honrarmos uns aos outros. Então, sabe o que eu quero fazer agora? Eu quero que nós possamos, todos nós, nos levantarmos. E nesse primeiro momento, só com o teclado tocando,
você com um espírito de adoração, você vai honrar ao Senhor teu Deus. Honrar ao Senhor teu Deus. Eu não quero profetizar, mas é nítido, é claro, que no nosso viver nós temos colocados outros fundamentos para dirigir as nossas vidas, que não Cristo Jesus. Eu não sei se são tradições, costumes, valores, se são bens, mas nós temos colocado outros fundamentos. Sabe, fundamento é o que você apoia para suas atitudes, para suas ações, para aquilo que você fala, para como você anda, para como você pensa e como você age. Isso é fundamento. Então, nós temos colocado outros fundamentos. Nós vamos honrar ao Senhor agora, se você quiser. Eu não estou te obrigando não, mas se você quiser. 2019 vai ser um ano de honrarmos ao Senhor. Nós queremos andar sim, de forma inabalável na presença do Senhor, e com o Senhor em meio à nossa cidade, mas honrando ao nosso Deus. Então, antes que se inicie qualquer coisa, eu quero honrar ao Senhor trazendo, confessando e deixando fundamentos que eu tenho levantado no meu viver.